Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Recentemente, não tão recente, vamos dizer 3 anos atrás, é que eu assisti essa série 3 vezes, então acaba que a última vez foi recente. Eu assisti uma minissérie sobre Santos Dumont, chamado O Pai da Aviação. Então, foi uma minissérie muito boa, muito interessante. Você pensar que um brasileiro, nascido num país de terceiro mundo, mesmo sendo de uma família rica, onde esse homem conseguiu chegar. Foi super interessante. Foi uma produção da HBO. Se vocês conseguirem em algum aplicativo, assistam, porque vale a pena. Então, muitas vezes nós ouvimos, esse homem foi pai disso, pai daquilo, né? Eu servi exército, aí tem o pai do exército brasileiro, Duque de Caxias, né? Então, nós temos, como tema do vídeo, quem foi o pai da comunicação? O próprio Deus. Ele nos criou para nos comunicarmos entre nós e Ele. Na primeira pessoa, então, seria entre eu e Ele. Se Deus é o pai da comunicação, você imagina a paixão que ele tem por esse assunto. Né? Se você fosse falar com o Santos Dumont sobre aviões, ou no começo sobre dirigíveis e balões de gás, ele adoraria conversar com você, porque é um assunto preferido dele. Né? Agora, Deus nos convida, por exemplo, através do apóstolo Paulo, a orar sem cessar, de tanto que ele gosta de comunicação. Ele faz promessas que se comunicaria conosco por diversas vezes na Bíblia. Então, por que é que muitas vezes nós falamos aos nossos amigos que Deus não respondeu uma determinada oração que nós fizemos? Então, primeira coisa que eu quero falar, o problema não está com Deus. Ele adora se comunicar. Se ele deixou realmente se comunicar, temos que descobrir qual é o problema. Tá? Agora, e se ele se comunicou e você não percebeu? Então, esse é um tema muito profundo, muito especial, muito importante. Você tem que conhecer bem a Deus através das Escrituras para que você possa entender a maneira dele pensar, a maneira dele se comunicar. Sabe que Deus ele usa também a natureza para se comunicar conosco. Sabia disso? A primeira Bíblia que Deus deu ao homem foi um jardim, o Jardim do Éden. Ali, ele, Adão trabalhando, Eva trabalhando no jardim, eles entendiam muito sobre a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir. Até hoje, mesmo depois de tantos anos, milhares de anos do pecado, nós ainda podemos ver a assinatura de Deus na natureza. Então, quando nós desenvolvemos essa sensibilidade, nós começamos a ver muitas mensagens de Deus na natureza. Agora, cuidado, a natureza não vai te transmitir uma mensagem diferente do que o que a Bíblia diz, porque o mesmo autor está em uma e em outra, então elas estão em harmonia. Você não pode falar porque você viu determinada coisa na natureza que está corrompida e querer colocá-la acima da palavra de Deus. Isso não é correto, né? Isso não é o certo. Ok? Então as duas têm que estar em harmonia. A palavra de Deus não está corrompida, a natureza está, então tem que haver harmonia entre essas coisas. Mas a natureza, sim, desperta muitas coisas interessantes em nossa mente que aumentam nossa espiritualidade, que fortalecem nossa espiritualidade. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito com calma,
com meditação, entender que Deus está se comunicando conosco naquele momento através da natureza. E quando nós estamos estudando a Bíblia, então, ou meditando nela, aí sentimos ainda de maneira mais clara, mais declarada, explícita, que Deus está se comunicando conosco. Nós já falamos aqui, vamos repetir, você não pode perguntar para Deus algo que Ele já respondeu na palavra. Porque senão você está, em outras palavras, tirando a autoridade de Deus, em certo sentido. Ou então, questionando se Deus não mudou de opinião com o passar do tempo. E isso é uma coisa que não acontece. Ele disse de si mesmo, eu, Jeová, não mudo. Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Deus não muda. Então não espere por essa mudança que a sociedade tenta trazer de partidos políticos e de militantes de várias causas tentam introduzir na Bíblia e nas igrejas, mudando a opinião de Deus. Porque tudo isso não é verdade. Então, lembre-se disso. Deus tem prazer em comunicação, porque Ele é o Pai da comunicação. Deus se manifesta para nós ao nós buscarmos a Ele com o coração limpo, com o coração sincero, com o coração contrito. Então, Ele se apresenta a nós muitas vezes, há muitos relatos, até visualmente Ele se revelou a algumas pessoas nos nossos dias. Eu ouvi a história, está no YouTube, tem vários judeus que não foram ensinados sobre Jesus Cristo, cresceram no judaísmo. Eu lembro de uma história, um homem judeu estava andando num estacionamento e Jesus apareceu para ele, falou com ele, falou que ele era o Messias, e esse homem se converteu ao cristianismo. Agora você vai falar, Deus vai fazer isso com todo mundo? Não, não é o método dele fazer. De aparecer, não, mas de se comunicar, sim, com todo mundo. Nós temos que, pela fé, entendermos a mensagem de Deus. Quanto mais nós limparmos esse caminho que atrapalha a nossa comunicação com Deus, melhor. Temos que limpar, porque muitas vezes há sujeira no caminho. E aí nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Que nós possamos deixar bem claro que sempre que há um problema de comunicação entre nós e Deus, o problema está do nosso lado, não está do lado de lá. Eu faço questão de pagar uma internet de boa qualidade na minha casa, para que quando eu for dar aula, eu dou aula online, os meus alunos não digam que o problema está com a minha internet. Eu falo, não, o problema está na sua, a minha testei, está tudo bem, está tudo certo. Então o aluno começa a procurar o problema do lado de lá e ele acaba encontrando. Então é isso que acontece conosco. Deus tem um excelente sistema de comunicação. Quando nós não entendemos, o problema está do lado de cá, não está do lado de lá. Não brigue com Deus, não fique bravo com Deus, não abandone a Deus, porque Ele está sempre disposto a conversar com você. Nós aprendemos que Deus, Ele quer ser importunado com as nossas orações. Olha só, esse verbo importunar quer dizer a maneira da gente entender. Deus não se importuna com as nossas orações, mas é só para que nós, do lado de cá, possamos entender, quando nós achamos que nós estamos orando tanto, que estamos importunando a Deus, esse é o caminho. É isso. Você não vai importunar. Você pensa, mas não vai. Tá? Deus quer ouvir as nossas orações. Deus quer ouvir o nosso agradecimento. Deus quer ouvir o nosso
a nossa confissão de pecados. Ele tem prazer na comunicação, porque ele é o quê? Ele é o pai da comunicação. Veja, nessa questão de defeitos, quando Thomas Edison estava tentando descobrir como fazer a lâmpada, né? E estava lá tentando descobrir e mexendo na energia, vários experimentos que ele fez, mas por anos deram errado. Mas ele tinha fé suficiente para saber que cada vez que dava errado, o problema estava com ele e não com a lei da eletricidade. Ele sabia que o problema não está lá, o problema está do meu lado. Então eu vou ficar aqui até que eu acerte essa situação. E foi isso que ele fez. Ele disse, eu eliminei tudo o que podia dar errado. E foi assim que eu descobri como fazer a lâmpada. Entenderam? Então, está dando errado a sua oração? Elimina. Vai eliminando o que você acha que está dando errado. Vai eliminando. Converse com quem ora muito, pessoas de oração. Olhe na Bíblia como Jesus orava e outros campeões da fé, como eles oravam, e aí você imita, aí você copia, e aí você vai ter resultado, porque essa é uma das grandes promessas de Deus. Ok? Então, Deus quer diariamente se manifestar a nós. Mas, se nós não buscarmos essa manifestação divina, ela não vai acontecer. Deus não é intruso, Deus não é o que nós chamamos de bicão, né? Bicão é aquele sujeito que chega na festa sem ser convidado. Deus não é bicão. Se você não convida a Deus para estar na sua casa, para trazer proteção, para trazer luz, para trazer paz, isso não vai acontecer. E também não adianta fazer uma oraçãozinha rápida e apressada, porque isso mostra o quanto você aprecia o que você está pedindo. Ah, Senhor, dê paz ao meu lar, em nome de Jesus, amém. Quantos segundos eu gastei aqui? 5? Isso mostra interesse? Não parece. Não é verdade? Não parece. Porém, muita luz foi dada na palavra sobre esse assunto, então que nós possamos, com fé, buscar essa comunicação maravilhosa com Deus. Ela vai nos transformar, ela vai nos trazer milhares de benefícios e assim nós podemos também compartilhar dessa comunhão com outras pessoas. Por favor, agora eu peço o like para esse vídeo. É o YouTube que está exigindo para que o canal possa crescer. Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá ok? Compartilhe com seus amigos, familiares. Mais pessoas precisam descobrir que Deus é o Pai da comunicação, para que elas também possam se comunicar com Deus. E orem pelo nosso canal. Orem por nós. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.